Insuficiência renal é o tema que vamos discutir a seguir. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar os componentes desta apresentação. Da disciplina de Bioquímica Clínica, regida pelo orientador João Paulo do curso de Biomedicina, quinto período. Esta equipe é composta por Camila Soares, Ciro Lima, Érica Oliveira, Lorena Porto, Paloma, Sabrina Pereira e eu, Salatiel Paixão. A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. A insuficiência renal pode ser aguda, quando ocorre a súbita rápida perda da função renal, ou crônica, quando esta perda é lenta e progressiva, irreversível, já ao contrário da aguda, que é reversível. Além de eliminar resíduos e líquidos do organismo, os rins executam outras funções importantes. Estas regulam a água do organismo e outros elementos químicos do sangue, como o sódio, o potássio, o fósforo e o cálcio. Eliminam medicamentos e toxinas introduzidos no organismo. Liberam hormônios no sangue. Esses hormônios regulam a pressão sanguínea, fabricam eritrócitos e fortalecem os ossos. A insuficiência renal aguda ocorre quando há alguma lesão nos rins, provocando rápida queda nas suas funções. E mais à frente estaremos abordando um caso clínico referente à insuficiência renal aguda. Agora fique com Sabrina. Olá, me chamo Sabrina Pereira e eu vou falar um pouco sobre as causas da insuficiência renal. Ela é dividida em 3 fases: na fase pré-renal, renal ou intrínseca e pós-renal. Insuficiência renal aguda, desculpa. Na insuficiência renal aguda pré-renal, ocorre, na maioria dos casos, uma diminuição do volume intravascular. Também ocorre em alguns casos mais frequentes, como desidratação, diarreia, e pacientes também com diabetes insípidos, no caso, também prejudicado. Ocorre também uma insuficiência cardíaca congestiva. Perda de fluidos também ocorre no caso do paciente também estar com alguma síndrome nefrótica. E perigatite também, por causa da insuficiência cardíaca. Na parte da insuficiência renal aguda, renal ou intrínseca, está mais relacionada com doenças renais parenquimatosas, como as glomerulonefrites, pielonefrite, dentre outros. Também a parte da insuficiência renal aguda intrínseca está relacionada com a necrose tubular do rim, com drogas as drogas e as toxinas também prejudicam no seu funcionamento, né, da parte do sistema renal. A insuficiência renal aguda pós-renal, ela está muito relacionada com o trato urinário, muito menos do que com o rim. Também ele prejudica a válvula da uretra posterior e, consequentemente, vai ocorrer alguma sequela no trato urinário do paciente. A recuperação do paciente com insuficiência renal aguda depende de diversos fatores. Vai depender também da idade ou a associação com outras doenças que o paciente também tiver, como eu citei a diabetes, que também envolve muito, paciente também hipertenso, também que já tem um grau de que interfere na parte de infiltração, a absorção e excreção dos fluidos pelo sistema renal. Alguns desses pacientes, em alguns casos, eles conseguem voltar o quadro de antes a tentar melhorar o seu quadro, mas
mais que 70% dos casos, eles não se recuperam, então eles ficam praticamente dependentes de hemodiálise pelo resto da vida. Olá, Érica Oliveira. Vou falar um pouco sobre sintomas. Diminuição da produção de urina, retenção de líquidos causando inchaço nas pernas, tornozeleiras ou pés, sonolência, falta de fome, falta de ar, fadiga, confusão, náusea e vômito, convulsões ou coma, em casos graves, dor ou pressão no peito. Diagnóstico. Na insuficiência renal aguda, a maioria das pessoas já está hospitalizada quando se desenvolve a doença, onde é mais frequentemente diagnosticada durante uma internação por outra patologia. O diagnóstico pode ser laboratorial, dentre os exames estão o exame de urina e os exames de sangue, ureia e creatinina, que são marcadores renais, exames de imagem, como a ultrassonografia, sendo possível a descrição do número, da forma e do tamanho dos rins, e a biópsia renal. A biópsia renal é indicada quando a avaliação clínica, os exames bioquímicos e de imagem são insuficientes. A biópsia renal é considerada como padrão ouro para o diagnóstico, mas na prática clínica ela não é realizada, exceto nos casos de insuficiência renal aguda em pacientes transplantados. O tratamento da insuficiência renal aguda é multifatorial, causada por vários fatores, visando aperfeiçoar a recuperação da função renal e prevenção de novas lesões. Inicia-se uma correção da volemia, restabelecimento do equilíbrio eletrolítico e do controle de manifestações de uremia. O tratamento também pode ser feito com base na alimentação. O paciente deve evitar determinados alimentos e líquidos para reduzir a quantidade de toxina dos rins. A dieta desse paciente deve ser pobre em potássio, sais e proteínas e rica em carboidratos. A atividade física moderada também faz parte do tratamento. Existem alguns fármacos também, como antibióticos, pode ser prescrito para prevenir infecções que podem ser causadas ou agravando a insuficiência renal. Diurético para ser usados também ajuda os rins a eliminar líquidos. O cálcio e a insulina pode ser receitada para ajudar a evitar acumulações perigosas de potássio no sangue. E no tratamento do insuficiência renal aguda, o maior aliado, no caso da necessidade, é a diálise. Quando é que pode acontecer isso? Quando você para de urinar, quando há algumas mudanças do estado mental. A diálise também pode ser necessária no caso de pericardite, que é uma inflamação no coração. A diálise também pode ajudar a eliminar resíduos de produtos de nitrogênio do corpo, certo? Essa diálise, esse tratamento, ele é feito, é um procedimento que envolve o desvio do sangue para fora do seu corpo com a máquina que filtra esses resíduos. E o sangue limpo é então devolvido ao seu corpo. Esse é um tipo de tratamento feito para a insuficiência renal aguda. Vou apresentar o nosso caso clínico para vocês. Jaqueline foi internada por conta que foi encontrada inconsciente em sua residência pela sua mãe Maria. Informaram ao médico que Jaqueline era usuária de drogas injetáveis, fumante ativa e alcoólatra. Observação rápida indicaram várias injeções no braço esquerdo, suspeitando-se de overdose. Exames de urgência com ureia e creatinina elevadas sugeriram insuficiência renal aguda. Após exames clínicos mais detalhados, o médico solicitou uma investigação laboratorial com urgência com os seguintes resultados. O hemograma dessa paciente ele foi normal. Podemos perceber isso pelos valores, de hemoglobina, leucócitos totais e plaquetas que estão normais. Os níveis de sódio da paciente também estão normais. Os níveis de potássio da paciente eles estão elevados. Isso é um indicativo de insuficiência renal aguda ou crônica. O potássio ele é o principal íon intracelular. E na insuficiência renal, ele não é excretado,
O seu nível no sangue ele vai aumentar à medida que for ingerido através da dieta do paciente, né? Esse potássio ele encontra-se associado a alimentos ricos em proteínas. A ureia também está elevada, isso é um indicativo da alteração da função dos rins, né? A ureia ela é um dos principais produtos de degradação metabólica que é observada nos doentes renais. Temos a creatinina elevada, que é um indicador bastante sensível para a doença renal. Os níveis de glicose no sangue da paciente eles estão normais. Os níveis de cálcio ele está diminuído. Isso geralmente ocorre na hipoalbuminemia, que é a baixa concentração de albumina no corpo. Nos pacientes renais crônicos, nos estádios 4 e 5, esses níveis de cálcio eles são frequentemente baixos. Olá, meu nome é Paloma. O caso clínico apresenta creatinina quinase elevada, que indica lesão muscular grave. Fato também que eleva o potássio e o fosfato. Apresenta também a diminuição do pH e do bicarbonato, que são indicativos de acidose metabólica e respiratória, provavelmente devido à insuficiência renal aguda e desconforto respiratório pelo PCO2 elevado, que é a pressão parcial de gás carbônico. Apresenta também a diminuição de PO2, que é indicativo de pneumonia. O PO2 é a pressão parcial de oxigênio. A conclusão clínica é insuficiência renal aguda por rabdomiólise, que é a lesão muscular grave, provavelmente desencadeada por overdose de droga injetável. Bom, para encerrar, diante dos assuntos abordados com o caso clínico, certifica-se que a paciente ela já possuía a insuficiência renal aguda, né, pelos exames laboratoriais, como, por exemplo, a ureia e a creatinina, que são ótimos marcadores renais, e também com todos os outros, como o sódio e potássio, que também influencia no funcionamento do sistema renal. Então, por conta que a paciente ela fazia o uso das drogas, isso acabou afetando o sistema, né, metabólico da paciente e piorando o seu quadro e sendo assim ela sendo hospitalizada inconsciente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o vídeo some na vida de vocês, no conhecimento de vocês. E qualquer coisa a gente vai gravar mais ainda durante os próximos semestres. Tchau!